Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 ao 7. Amém! Senhor meu Deus, muito obrigado pelos nossos dias, pela nossa família. Coloca seus anjos em volta da gente, aonde a gente estiver. Abençoe cada criança e cada casa, que não falte nada em nossas casas. Abençoe nossa noite de sono hoje, que não falte nada em nossa casa. Cuide de nós aonde a gente estiver, em nome do Senhor Jesus. Amém.